Uma boa noite para quem nos acompanha nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal recebe 7 propostas de alteração da lei do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Eduardo Kovaleski. O relator das ações sobre a lei, ministro Gilmar Mendes, vai apresentar ainda nesta semana uma proposta de texto que reúna os pontos convergentes entre as sugestões feitas pelos integrantes da comissão. Delegação da Organização dos Estados Americanos visita a STF e discute liberdade de expressão no Brasil. Conselho Nacional de Justiça apresenta panorama tecnológico dos sistemas de processo judicial eletrônico. Destaque de Carolina Cassola. Pelo menos 33 tribunais brasileiros usam exclusivamente o processo judicial eletrônico. Outros 26 órgãos do judiciário utilizam o PJE para a tramitação de processos eletrônicos. E ainda, a CNJ empossa novos representantes da OAB no Conselho. Agora são 6 horas e 16 minutos. O Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas. Radar da Justiça. Hoje, na abertura da primeira sessão presencial da segunda turma do Supremo Tribunal Federal neste ano, o ministro Edson Fachin, presidente do colegiado, informou que, no momento, a turma conta com 1.018 processos liberados para julgamento. Desse total, 348 tratam de matéria penal, 305 de temas trabalhistas e 219 de direito público. Fachin relembrou também os números dos trabalhos da turma em 2024. Em 15 sessões ordinárias e 41 virtuais, o colegiado julgou 6.569 processos. STF recebe proposta para a alteração da lei do marco temporal. Os detalhes com o repórter Eduardo Kovaleski. O Supremo Tribunal Federal, STF, recebeu 7 propostas de alteração da lei do marco temporal para demarcação de terras indígenas. As sugestões de mudança no texto foram feitas pelos participantes da comissão especial durante a audiência de conciliação realizada nesta segunda-feira, dia 10. As propostas foram apresentadas pela FUNAI, pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pela deputada federal Célia Chacriabá, do PSOL, que representa a Câmara dos Deputados, e por 7 partidos: PDT, PT, PCdoB, PV, PSOL, PL e PR. O relator das ações sobre a lei, ministro Gilmar Mendes, vai apresentar ainda nesta semana uma proposta de texto que reúna os pontos convergentes entre as sugestões feitas pelos integrantes da comissão. Para a próxima segunda, dia 17, os participantes devem se reunir para buscar consensos nos pontos de divergência e ajustar textos da proposta final da alteração legislativa. Uma reunião extraordinária no dia 18 de fevereiro foi reservada para que os participantes possam realizar um esforço concentrado de avanço nos debates. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. E o Supremo Tribunal Federal recebeu uma delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para tratar da liberdade de expressão nas redes sociais. A delegação, que faz parte da Organização dos Estados Americanos, está no país para fazer um diagnóstico da questão e foi recebida pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e ministro Alexandre de Moraes, que é relator dos processos que tratam dos atos golpistas de 8 de janeiro e os que suspenderam as operações da rede social X no ano passado. Durante a reunião, Barroso explicou ao relator especial para a liberdade de expressão da comissão, Pedro Villarreal, a atuação do STF para combater postagens que defendem agressões aos ministros da corte, ataques às instituições e a politização das forças armadas e atos golpistas. Moraes também justificou que o bloqueio do X ocorreu devido à decisão da empresa de retirar o representante legal aqui do Brasil. O ministro disse ao relator que em 5 anos, somente 120 perfis foram bloqueados por postagens com conteúdo ilegal e que não há um quadro generalizado de remoção de perfis. A delegação está no Brasil a convite do governo brasileiro e também vai se reunir com representantes do Executivo, Legislativo e Ministério Público, além de organizações que atuam com direitos humanos e as plataformas digitais também, para obter conclusões definitivas sobre a situação da liberdade de expressão aqui no país. No próximo bloco, a gente confere. CNJ apresenta panorama tecnológico dos sistemas judiciários brasileiros e ainda tribunais podem se candidatar para sediar a caravana virtual. Agora são 6 horas e 20 minutos. A gente volta já. Radar da Justiça.
Centros de inteligência podem se candidatar para a caravana virtual. As informações com o repórter Breno Zonta. Cortes interessadas em sediar as próximas edições da caravana virtual dos Centros de Inteligência precisam submeter sua proposta ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, até o dia 21 de fevereiro. O evento contribui para a troca de ideias entre os diversos segmentos da justiça, com foco na gestão de precedentes e demandas de massa. Nas edições deste ano, serão promovidas discussões que impactam diretamente a organização e a eficiência do Poder Judiciário. O segundo edital de chamamento para os eventos foi publicado na última quarta-feira. A participação nas caravanas permite destacar temas estratégicos que foram desenvolvidos localmente e fortalecer a rede de centros de inteligência pelo compartilhamento de boas práticas. Essa rede coordena e orienta o esforço de gestão judiciária contra a judicialização excessiva diante da crescente quantidade de ações que sobrecarregam o Poder Judiciário. Com periodicidade quinzenal ou mensal, as caravanas são promovidas pelo Centro de Inteligência do Poder Judiciário e sediadas por um dos tribunais participantes. O evento será realizado pelo Centro de Inteligência responsável, sempre com transmissão ao vivo pelo YouTube. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. Hoje, na abertura da primeira sessão ordinária do CNJ de 2025, ocorreu a posse dos 2 novos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho Nacional de Justiça. Marcelo Silva e Ulisses Rabaneda passam a ocupar pelos próximos 2 anos as vagas destinadas à advocacia. Na cerimônia, o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ressaltou os currículos e as trajetórias profissionais dos novos membros. Vamos ouvir. É com grande alegria que eu registro, portanto, a posse do conselheiro Ulisses Rabaneda dos Santos e a recondução do conselheiro Marcelo Terto e Silva. Apresento muito brevemente cada um dos conselheiros. O conselheiro Ulisses Rabaneda dos Santos graduou-se em Direito pela Universidade de Cuiabá em 2004. Ele é especialista em Direito Processual Penal pela Universidade de Coimbra e pelo IBC-CRIM. Possui vasta experiência jurídica, tendo exercido a função de juiz, membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, onde foi também vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral. O conselheiro Marcelo Terto e Silva está de volta. Ele é natural de Teresina, no Piauí, formou-se em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, e possui pós-graduações em Direito Civil e Processual Civil pelo Grupo Atame de Goiânia e em Direito Administrativo pelo IDAG. Ele é advogado desde fevereiro de 2000 e procurador do Estado de Goiás desde 2003, portanto, tendo sido advogado público igualmente. Durante seu primeiro biênio, o conselheiro Marcelo Terto se destacou pela atuação na presidência da Comissão Permanente de Democratização e aperfeiçoamento dos serviços judiciários. Sua recondução reafirma a confiança na sua competência e dedicação já demonstrados. Nós ouvimos o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, na cerimônia de posse dos representantes da OAB no Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça apresentou um panorama tecnológico dos sistemas de processo judicial eletrônico do Judiciário. Quem apresenta os dados para a gente é a repórter Carolina Cassola. Pelo menos 33 tribunais brasileiros usam exclusivamente o processo judicial eletrônico. Outros 26 órgãos do Judiciário utilizam o PJE e pelo menos um outro sistema para a tramitação de processos eletrônicos. Essas são as constatações do panorama tecnológico dos sistemas de processo judicial eletrônico do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça. Esses dados e outros referentes ao estado atual da infraestrutura tecnológica do Judiciário podem ser acompanhados por meio do novo painel lançado pelo CNJ. A iniciativa estratégica permite analisar e compreender o uso de tecnologias que sustentam os sistemas judiciais digitais nos órgãos judiciais brasileiros, favorecendo a padronização, a modernização e a integração das soluções utilizadas.
O levantamento, coordenado pelo Departamento de Tecnologia da Informação do Conselho, abrange uma ampla gama de áreas tecnológicas. Estão incluídos dados sobre linguagens de programação e frameworks, bancos de dados e soluções de infraestrutura, segurança da informação e modelo de hospedagem. Com a sistematização das informações, será possível mapear os recursos existentes, identificar oportunidades de melhorias e orientar a adoção de soluções tecnológicas mais eficientes e inovadoras de qualquer sistema de processo judicial. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. No próximo bloco, os destaques dos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. São 6 horas e 27 minutos. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Comitê Pop Rua Ju Bahia planeja ações para mutirão da cidadania na primeira reunião. Destaque de Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça da Bahia sediou a primeira reunião do Comitê Interinstitucional Pop Rua Ju Bahia, criado para promover políticas públicas judiciais de atenção a pessoas em situação de rua. Durante a reunião, os participantes delinearam um programa de trabalho tendo como parâmetro a realização do mutirão na segunda quinzena de maio. A data será definida assim que houver avanço na articulação com as entidades parceiras da iniciativa. Tribunais fluminenses celebram acordo para atender as vítimas de desastres naturais. Destaque de Cid Marcos. O Fórum Permanente do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro fechou um acordo que prevê a ação integrada para assistência às vítimas de desastres naturais por meio da formação de força-tarefa nessas situações. Além da emissão de documentos, os serviços compreenderão, se necessário, assistência jurídica, atendimento médico e social, dentre outros. Judiciário do Tocantins se prepara para a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Cristina Mara. Entre os dias 10 e 14 de março, o Poder Judiciário do Tocantins realiza a 29ª edição do programa Justiça pela Paz em Casa, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais estaduais. O objetivo é agilizar o andamento dos processos de violência doméstica, garantindo uma resposta mais rápida e eficaz às vítimas. A iniciativa pretende ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha. Justiça Itinerante inicia atendimentos em comunidades indígenas em Roraima. Sandra Pedrosa. A Vara da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Roraima iniciou hoje os atendimentos no interior do estado, começando pela comunidade indígena Serra do Sol. As atividades seguem até o dia 14 de fevereiro, com o objetivo de ampliar o acesso à justiça aos cidadãos que vivem em áreas remotas. Os serviços oferecidos abrangem diversas áreas do direito civil, tais como guarda e responsabilidade de criança e declaração de união estável. Agora são 6 horas e 30 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite. Até amanhã.